Quer dizer, foi um choque, mas não foi a protre um choque, moi pronoir. Do Notorious B.I.G., cuja amante estava em seu próprio casamento, a Wyclef Jean, cujo caso amoroso supostamente dividiu os fugéis, a Dr. Dre, cujas alegadas amantes foram arrastadas para o tribunal. Estes são rappers que foram pegos transando das formas mais chocantes. Começando com o Notorious B.I.G., o maior nome do Brooklyn não estava apenas dominando o jogo do rap. O homem era um marido que não conseguia manter as mãos, os olhos ou nada mais em uma mulher. Christopher Wallace colocou um anel na rainha do R.B. Fight Evans em 1994, como 8 ou 9 dias depois que se encontraram em um ensaio fotográfico da Bad Boy. Eles se moveram muito rápido demais, como o mundo veria depois. Seu filho, C.J. Wallace, nasceu em outubro de 96, mas naquela época o casamento já estava se afogando em fumaça. O segredo mais mal guardado do hip-hop era Big se mexendo com Lil Kim. A coisa deles começou por volta de 93, quando Big viu a adolescente Kim soltando rimas no Brooklyn. O que começou como uma relação de mentor e aprendiz se transformou em algo muito mais sério, bem rápido. No momento em que Big desceu o corredor com Fate, ele já estava envolvido com Kim, e esse relacionamento duraria cerca de 3 anos. Lil Kim estava até no casamento de Big e Fate. Selvagem, certo? Fate eventualmente pegou a vibe, mas não da forma como a maioria das esposas faz. A forma como comecei questionando foi porque ela entrou no rádio e estava falando sobre seu e meu relacionamento. Essa entrevista de rádio é o que abriu a capa de tudo. Fate disse que o e-mail inteiro de Big era manter a boca fechada sobre suas mulheres. Então, ouvir Kim abertamente falando no ar, isso imediatamente acionou alarmes. Quer dizer, foi um choque, mas não foi a primeira pessoa que descobri que ele estava se mexendo. Em suas memórias, Keep the Faith, Fate contou ao mundo como entrou no quarto de Big e encontrou Kim deitada. Ela admitiu socar algumas de suas amantes, incluindo bater em Kim enquanto estava grávida de 8 meses. Ela até ensinou a si mesma a reconhecer tons de discagem de telefone para poder rediscar atrás dele e pegá-lo falando com outras garotas. Em uma entrevista da Vib, ela destacou o quanto Big era honesto sobre isso, dizendo que nem mentiria quando ela perguntava diretamente. Mas Kim não era a única em rotação. Por volta de 95, Big começou se mexendo com a rapper Charlie Baltimore e isso durou até a noite em que ele foi morto em março de 97. Lil Kim supostamente terminou uma gravidez durante aquilo e compareceu ao seu funeral, onde as pessoas a ouviram chamando Big de meu homem. Fate e Kim eventualmente enterraram o conflito décadas depois, até aparecendo juntas na faixa de 2017, Loving You for Life. Duas rainhas que amaram o mesmo rei finalmente terminando a guerra. Mas enquanto as situações de Big se desenrolavam em lofts do Brooklyn e nas ondas de rádio, a história do próximo rapper se arrastava pelos tribunais e documentos de divórcio. O filho de ouro de Queensbridge entrou em seu casamento com a superstar do R.B. Kelis carregando o peso de um rei e os hábitos de um garoto da rua. Eles se ligaram por volta de 2002, pularam a vassourinha em janeiro de 2005 e tiveram seu filho Night em 2009. Em abril daquele mesmo ano, quando a garota estava grávida de 7 meses, ela entrou com um pedido de divórcio. A razão que ela deu ao público era simples. Seu homem tinha estado transando por 2 anos sólidos. Mas naquela lendária entrevista do Hollywood Unlocked, Kelis soltou uma bomba que mudou toda a narrativa. Eu tinha hematomas por todo o meu corpo naquela época. Ela disse que a traição nem era a razão principal pela qual saiu. Fiquei por anos depois disso. E apenas continuo em frente. Kelis pintou o casamento como física e mentalmente tóxico, chamando a traição da gota d'água. Ela disse que Nas estava se entupindo de bebida e perdendo a memória. Ela disse que ficou tão ruim que comparou sua própria situação com o que Rihanna passou com Chris Brown. Ela pensou em falar naquela época, mas manteve a boca fechada. Nas, por sua vez, assumiu sua parte da confusão. Seu álbum de 2012, Life is Good, foi basicamente uma longa cabine de confissão. A capa até tinha o vestido de casamento de Kelis pendurado no seu colo. Em uma entrevista, ele manteve honesto. Não era o marido mais fiel. Eu era imaturo. A maior lição que aprendi é respeito, confiança, sem infidelidade. Em algum ponto fiquei puto durante o relacionamento e errei. E eu não faria isso de novo. Ele estava rapando sobre cortar cheques de pensão alimentício e alimentos enquanto refletia sobre se mexer com mulheres casadas. O divórcio também atingiu seus bolsos. As ordens do tribunal tinham Nas pagando algo como 40 a 52 mil por mês de apoio, depois reduzido para cerca de 25. Kelis se casou novamente, começou a perseguir a coisa de cozinhar. Nas continuou construindo seu legado, mas o que realmente aconteceu por trás das portas fechadas?
Isso ainda é um dos mais pesados do hip-hop, e se a história de Nas mostrou como um casamento desaba no tribunal, esta próxima mostra como fica quando um casamento de alguma forma continua pendurado década após década através do mesmo exato Snoop Dogg. O Dogfather construiu um império em carisma suave, gás e um dos mais longos aparecimentos de celebridade que o hip-hop já viu. Calvin Broadus e sua namorada do ensino médio Shanti Taylor começaram a se mexer no final dos anos 80, ficaram noivos em 14 de junho de 1997 e têm 3 filhos juntos, Cord, Cordell e Corey. Mais de 35 anos de profundidade. Mas aquele amor foi testado vez após vez pela sujeira admitida de Snoop. O primeiro grande deslize aconteceu logo após o casamento. Junho de 98, Snoop teve um filho chamado Julian Broadus com uma mulher chamada Laurie Elman. Isso mesmo. Julian foi concebido durante o primeiro ano do casamento. Snoop assumiu Julian como seu filho, e a família incorporou essa realidade com o tempo. Mas você já sabe a dor que colocou em Shanti naquela época foi louca. Em 2004, a sujeira havia se acumulado tão alto que Shanti entrou com pedido de divórcio. Eles foram ao aconselhamento, fizeram o trabalho e renovaram seus votos em uma cerimônia pública em 2008. Snoop falou bastante sobre Shanti ser sua rocha em cada tempestade. Ela apenas sendo minha espinha dorsal, meu fundamento, meu suporte, minha realidade, minha outra metade de paternidade. Realidade, minha outra metade de paternidade. Ele continua dando seus louros por aguentar quando ele não era capaz. E houve muitos momentos em que estive no meu pior e ela foi sempre a mais forte para me levantar. Mas os boatos não pararam depois que renovaram aqueles votos. Em 2019 e 2020, a personalidade do IG Celina Powell saiu balançando, postando capturas de tela alegadas e detalhes alegando que estava se mexendo com Unki. Depois, em 2024, Shanti postou algumas coisas criptografadas aludindo à traição, incluindo uma foto que dizia: "Eles nunca traem com mais bonita." As ruas correram com isso imediatamente. Snoop e Shanti se ligaram publicamente logo depois, mas você podia ver o ciclo. Snoop refletiu sobre a cultura do proxeneta que estava usando em seus primeiros versos e persona, admitindo que ser um superstar jovem com mulheres em cada local tornava ficar fiel uma batalha que perdeu repetidamente. Shanti em sua maioria ficou fora da linha do tempo, mas ela disse que amor, fé e família são o motivo pelo qual ficou nas trincheiras com ele. Hoje, eles ainda estão juntos, ainda postando fotos de família, ainda se movendo através de um casamento que é parte puro amor. Se a história de Snoop é sobre sobreviver através da reconciliação, esta próxima é sobre um casamento que terminou em chamas, multas e guerra legal total. Dr. Dre, o blueprint de bilionário de Compton, passou mais de 24 anos casado com Nicole Young antes que seu pedido de divórcio de 2021 se transformasse em um dos splits mais caros e feios que o hip-hop já viu. Andre Young se casou com Nicole, nascida Plotzker, em 96. Eles tiveram 2 filhos, o filho Andre Young Jr., que tragicamente faleceu em 2021, e a filha Truly Young. Para o público, eles pareciam um casal do poder ultra rico e intocável. Por trás dos portões, Nicole diz que a história era muito diferente. Em documentos de divórcio, a equipe legal de Nicole nomeou 3 mulheres que acreditavam que Dre a havia traído durante o casamento: a cantora Gillian Spear, a modelo e empresária de cuidados com a pele Kylie Anderson e Crystal Rogers. Sua equipe lutou para depor todas as 3. O juiz eventualmente deixou passar. A esposa separada do Dr. Dre, Nicole, ganhou uma rodada no tribunal quando foi decidido que elas na verdade não podem ser depostas. Essa decisão foi uma mudança importante no caso. Um advogado das mulheres na verdade havia apresentado uma moção para tentar quasar essas intimações. Dre e as 3 mulheres foram atingidas com uma multa combinada de 10 mil, com cada mulher pagando 2.500 por tentar arrastar o processo. As alegações de Kylie Anderson foram as mais profundas. A palavra sobre a situação volta pelo menos a 2013, com sussurros de que tiveram um filho juntos. Um arquivamento em tribunal de 2019 de uma ação trabalhista envolvendo o negócio de salão de bronzeamento de Anderson explicitamente disse que Anderson teria estado em um relacionamento com o famoso rapper Dr. Dre, com quem teve um filho, o que supostamente levou seus trabalhadores a assinar contratos de confidencialidade apertados. Dre negou tanto o caso quanto a existência de qualquer filho assim. A coisa toda se arrastou por anos com vazamentos, contraprocessos e batalha sobre o prenupcial, que Nicole tentou muito quebrar. Dre cortou a corda de comunicação completamente depois que ela apresentou papéis que ele chamou de falsos. Eles eventualmente chegaram a um acordo, com relatos colocando o pacote de Nicole em algum lugar entre dezenas a centenas de milhões, embora o número final seja fechado. Depois de sobreviver ao aneurisma cerebral em 2021, Dre foi principalmente silencioso sobre as coisas pessoais, bloqueado em sua saúde e seu legado. Enquanto a situação de Dre se desenrolava em documentos de tribunal e depoimentos, a alegada traição do próximo rapper foi enterrada em uma faixa de dissing que agitou toda a cultura. Tupac Shakur, o rapper mais influente de sua geração, nunca colocou um anel em ninguém, mas sua vida amorosa foi tão selvagem quanto sua música. Nascido Lesane Paris Crooks em East Harlem em 71, Pac deixou esta terra com apenas 25 anos, deixando para trás uma longa lista de situações de alto perfil e boatos que ainda têm as ruas debatendo hoje. A mais infame, uma alegada coisa com Faith Evans. Sim, a esposa de Big.
Pac e Feito supostamente se encontraram em lá em 95. Pac mais tarde alegou em entrevistas e abertamente se gabou na faixa de dissing de 96 e Eating Up, que tinha acertado como retaliação contra Big. Faith Evans tem negado isso por quase 30 anos agora, chamando de mentira e pura propaganda da era de conflito. Ela chicou em todas as plataformas, dizendo que nada físico nunca aconteceu, mas porque Pac disse no disco, aquele boato se tornou a escritura do hip-hop. O outro boato de Big Pac envolve Whitney Houston. Bobby Brown deixou explícito em suas memórias Every Little Step, alegando que Whitney e Pac tiveram uma situação romântica e sexual durante os primeiros anos de seu casamento com ela. Um de seus casos que estou disposto a mencionar é aquele que ela teve com Tupac. Bobby disse que a notícia o chocou até o núcleo. Isto ocorreu nos primeiros anos do nosso casamento, durante um tempo em que pensei que estávamos em um bom lugar. Ele alegou que eles iam e vinham muito sobre isso, e que quando Pac foi baleado em setembro de 96, Whitney chorou por dias. Whitney chorou, chorando por dias sobre sua morte. Para Bobby, aquelas lágrimas lhe disseram tudo o que ele precisava saber sobre quem sua esposa estava realmente de luto. Suas lágrimas foram dolorosas para mim porque eu sabia o que isso significava. Minha esposa estava chorando a morte de um amante. O círculo interno de Whitney em sua maioria diminuiu o ângulo romântico, enquadrando-o como uma amizade apertada com respeito mútuo. Pac também estava brevemente noivo de Kidada Jones, filha de Quincy Jones, quando morreu. Ele tinha ligações anteriores a Jada Pinkett Smith também, embora aquela tenha ficado estritamente platônica na idade adulta. O legado amoroso de Pac é um redemoinho de casos confirmados e alegações persistentes que ainda causam movimentação na seção de comentários décadas depois. Se a vida amorosa de Pac era sobre conexões curtas, ardentes e frequentemente disputadas, o casamento do próximo rapper era o oposto completo, longo, brutal e caótico desde o início. DMX. O cachorro de Yonkers construiu uma carreira em emoção bruta e tormento espiritual, e seu casamento com Tashera Simons refletiu aquela energia batida por batida. Elle Simons e Tashera eram amigos de infância e namoros do ensino médio que oficialmente ficaram noivos em 1º de agosto de 1999. Juntos, tiveram 4 filhos: Xavier, Tacoma, Shawnee Price Mary Ella. O casamento durou entre 11 e 15 anos, dependendo de como você conta as separações, e do início ao fim, X nunca fingiu ser nada que não era. Em uma entrevista de Global Grind de 2012, X manteve a sinceridade. Ele havia traído Tashera desde o primeiro dia do relacionamento, dizendo que era o mesmo cara desde o começo e nunca escondeu quem era. Na Couples Therapy da VH1, ele gritava que nunca pararia de se mexer com outras mulheres, chamando a si mesmo de crescido e desinteressado. Tashera viveu cada minuto disso. E finalmente contou ao mundo como aqueles anos realmente se pareciam. Ele definitivamente estava nervoso porque sabe que não tem feito certo por mim e pelas crianças. Ela tinha atingido seu limite. Ele me manteve humilde por muito tempo, mas estou cansada. Estou cansada. Eu realmente, em entrevistas da Vibe, Tashera soltou o detalhe mais doloroso. Ela originalmente só sabia sobre um filho fora do casamento, mas depois descobriu que X tinha pelo menos 4 filhos gerados fora do casamento dos quais não tinha ideia. As mães começaram a chegar a ela diretamente. Ela até falou sobre comparecer a quartos de hotel em diferentes cidades e encontrar mulheres deitadas em sua cama. Algumas daquelas situações envolveram pessoas de seu próprio círculo. Seu filho até saiu publicamente sobre pegar seu pai trapaceando de forma aberta, incluindo um momento aos 12 anos que o deixou ressentido por anos. A traição estava entrelaçada com as batalhas de drogas de X, seu cronograma caótico e suas muitas passagens em cima do estado. Tashera disse que ficou porque ele era seu primeiro amor, por causa de sua fé compartilhada. E porque ela realmente acreditava que poderia salvar era o homem mesmo quando DMX, o artista, estava queimando tudo no chão. Couples Therapy em 2012 foi seu último verdadeiro tiro em consertar, mas não funcionou. Na época em que ele faleceu, X tinha gerado cerca de 15 a 17 filhos com múltiplas mulheres. DMX deixou esta terra em 9 de abril de 2021. Tisha tem falado abertamente através de seus livros e reflexões recentes bloqueadas em cura, perdão e finalmente vivendo para si mesma. Se a traição de X era alta, pública e desinteressada, a traição do próximo rapper era mais furtiva, mais lisa e foi exposta por algo muito mais moderno: mensagens de texto. Fat Joe. O OG do Bronx passou décadas construindo uma imagem de lealdade familiar, orgulho de bairro e esse código de rua real. Joseph Cartagena se casou com Lorena Cartagena em 95 depois de anos correndo juntos. Eles formaram uma família com 2 de seus filhos de relacionamentos anteriores, Joe e Ryan, mais sua filha Azaria, que chegou por volta de 2006 a 2007. Por 17 anos, pareceram sólidos como concreto até janeiro de 2012, quando a coisa toda se abriu nos blogs. Relatos saíram que Lorena tinha entrado com pedido de divórcio ou pelo menos estava seriamente seguindo em frente depois de descobrir que Joe tinha estado profundamente em uma coisa de um ano com uma garota de 26 anos de Dubai que estava morando em Miami. As ruas a apelidaram de Miss Dubai.
Fontes disseram que Joe tinha estado voando ela para eventos, trazendo-a em festas, e sendo visto abertamente com ela em diferentes cidades. Lorena supostamente pegou a onda quando alguém próximo ao acampamento do Terror Squad deslizou algumas mensagens de texto e fotos de Joe com a mulher em situações comprometedoras. O timing não era acidentalmente, também. Joe tinha acabado de perder mais de 100 libras e pessoas próximas ao acampamento disseram que sua nova confiança tinha algo a ver com todo o deslizamento. Joe não publicamente consignado os detalhes na época, mas o divórcio foi a única coisa que os blogs queriam escrever sobre por meses. Em entrevistas recentes, Joe ainda fala sobre Lorena como se ela fosse tudo, até fazendo piadas sobre como eles se moveram. O único problema que tenho com minha esposa e ela não sabem quando parar. Certo? Então, acabou, meu homem. Ele mantém leve quando conta essas histórias agora. 10 mil você fuma você todos como é acabado. Festa dentro. Eu disse, o quê? Apesar daquela tempestade de 2012, o casal parece ter se reconciliado. A partir de 2024. Perfis ainda os destacando como casados ou em uma execução de longo prazo que está empurrando 30 anos de profundidade. Joe manteve um perfil mais baixo no drama pessoal desde então, bloqueado em sua carreira, seus negócios e sua família. Mas aquele capítulo de Miss Dubai ainda está nos livros, ainda uma lembrança de como 17 anos de lealdade podem ser testados por um telefone cheio de comprovantes. Se a situação de Fat Joe foi exposta por textos e fotos, a traição do próximo rapper foi exposta por algo ainda mais permanente, um Wyclef Jean inteiro. O arquiteto dos Fugees nascido no Haiti tem estado casado com a designer Marie Claudinette Jean desde 94, passando pelos 30 anos apesar de múltiplas traições admitidas. Juntos eles têm uma filha, Angelina, nascida em meados dos anos 90. Claudinette é a definição do livro de ser leal até o fim, mas a maior traição de Wyclef não apenas machucou sua esposa. Supostamente dividiu um dos maiores grupos de hip-hop de todos os tempos. Em suas memórias de 2012, Purpose, An Immigrant Story, Wyclef foi profundo em sua coisa com Lauryn Hill. Os dois se tornaram, em suas próprias palavras, um casal de verdade enquanto ele já estava bloqueado com Claudinette. A situação inteira levou à gravação de Discord e além. Enquanto eu estava casado e Lauryn e eu estávamos tendo um caso. Mas então ele soltou a linha que foi citada em cada barbearia desde então. Ela me fez acreditar que o bebê era meu, e eu não podia perdoar isso. Lauryn teve seu filho Zion em 97, e Wyclef disse no livro que ela o fez acreditar que o filho era dele. Quando descobriu que o pai biológico era Rohan Marley, ele chamou de traição que terminou os Fugees pessoal e profissionalmente. Anos depois, em uma entrevista, Wyclef tentou colocar o pedido de desculpas no registro. Pedir desculpas, certo? Claramente, eu fui na OT 97, sabe o que quer dizer? Pedido de desculpas pública a Lauryn Hill. Ele enquadrou como encerramento para seu próximo capítulo. Para mim ter avançado deste capítulo, e para onde estou indo com o próximo nível de minha vida, foi apenas importante tirar tudo isso para fora. Apenas limpou minha mente. Lauryn, é claro, tinha sua própria versão. Muitos fãs pegaram The Miseducation of Lauryn Hill como uma resposta direta ao caso e ao Wyclef especificamente. Músicas como X Factor e Lost Tones batem diferente uma vez que você sabia. Mas Lauryn era apenas um capítulo. Por volta de 2010, Wyclef admitiu outra situação com sua gerente Lisa Ellis. Claudinette supostamente encontrou fotos e mensagens explícitas em seus dispositivos e Lisa foi demitida. Wyclef depois confirmou em entrevistas e suas memórias. Ele até escreveu uma música chamada Chititi para todas as garotas como um pedido de desculpas público, assumindo seus padrões enquanto destaca a força de sua esposa. Através de tudo isso, Wyclef e Claudinette ainda estão em pé. Enquanto as situações de Wyclef quebraram um dos maiores grupos de hip-hop, o casamento do próximo rapper quase se quebrou por causa de uma traição que ele nem mesmo cometeu. ICT, o rapper gangster original tem aguentado com a modelo Coco Austin desde 2001. Eles tiveram uma cerimônia de compromisso em Vegas na véspera do ano novo daquele ano, tornaram oficial em 2006 e tiveram a filha Chanel em 2015. Construíram um dos casais mais abertamente carinhosos de pop nas redes sociais. Mas antes de Coco, a ICT tinha uma longa lista de situações. E durante seu casamento com ela, o maior escândalo de infidelidade virou o roteiro todo. Não era ele, era ela. Antes de Coco, Issa estava bloqueado com Darlene Ortiz, às vezes referido como sua esposa comum, por cerca de 15 a 17 anos. Eles tiveram um filho, Tracy Marrow Jr. Depois que isso terminou, Ice teve uma coisa de alto perfil breve com a garota do vídeo Karine Stephens por volta de 99 a 2000, que ele depois colocou em suas memórias. Mas o verdadeiro calor atingiu no final de 2012. Enquanto Coco estava em Vegas para sua execução de Peep Show de burlesco, fotos surgiram dela parecendo bem aconchegante com o rapper de Oakland AP9, nome real Kenneth Huddleston. Beijos na bochecha, abraços apertados. ICT bateu no Twitter e chamou as fotos de desrespeitosas e disse que o faziam parecer e se sentir como senhor. AP,
9 piorou 10 vezes ao pular no rádio e alegando que ele e Coco tiveram uma coisa sexual por cerca de uma semana e meia. Ele se recusou a negar completamente quando pressionaram. A cultura tinha muito a dizer. Eu respeito o Ice-T ao máximo, mas cara, ver isso é um maldito AP9, ou seja lá o que for, AP9. Ele estava me desrespeitando, não Ice-T. A análise ficou bem apontada sobre como a coisa toda era, você tudo no clube, seu braço ao redor dela, beijando nela. Ela deveria ter sabido melhor. Ele não deveria ter sabido melhor. Coco negou o caso completo, pediu desculpas pelas fotos de mau gosto e chamou-os de escolha pobre para a fama. O casal enfrentou a tempestade e ainda estão indo forte mais de 24 anos de profundidade. Issy tem filhos de situações anteriores e admitiu que nem sempre foi o pai mais presente durante seus anos de pico, mas o incidente AP9 é a única grande controvérsia de infidelidade de seu casamento e é aquele que ninguém na cultura viu chegando. Se o casamento de Ice-T foi testado por uma festa externa, o casamento do nosso próximo rapper foi testado por suas próprias batalhas com fama, tentação e uma divisão completa de sua esposa. LL Cool J, lenda de Queensbridge Mike, James Todd Smith tem estado com Simone Johnson desde o final dos anos 80. Eles se ligaram por volta de 87 quando ela era adolescente, namoraram de forma intermitente por cerca de 8 anos, e se casaram em 95. Juntos eles tiveram 4 filhos, Najee, Isaiah, Samaria e Nina. Mais de 30 anos de profundidade, uma das uniões mais longas que o hip-hop tem, mas no início daquela execução, após o segundo bebê chegar, o compromisso de LL com aquele estilo de vida de galinha e traição levou uma divisão que quase terminou a coisa toda por bem. Durante aquela divisão, aproximadamente entre 92 e 94, LL estava se mexendo com a atriz e modelo Kidada Jones, filha de Quincy Jones. O relacionamento foi público e durou alguns anos. Em sua autobiografia de 97 e Make My Own Rules, LL negou usá-la para plugs da indústria, dizendo que se era isso em que estava, eu teria ficado com ela. Após esse término durou seu curso, LL se apresentou na casa de Simone sem aviso prévio, pediu outra chance, e de alguma forma ela o deixou entrar. Eles se casaram em 95. Simone foi real sobre quanto trabalho levou para reconstruir aquela confiança. Ela falou sobre ler um livro que mudou toda a sua abordagem ao casamento. E seu primo, Marian me deu este livro chamado The Power of a Praying Wife. As lições que ela tirou disso mudaram tudo. A primeira coisa que li naquele livro era que você tinha que mudar é sobre mudar a si mesmo. Você não pode mudar ninguém. Você não pode mudar seus filhos. Você pode criar seus filhos e pode incutir. Ela admitiu que tinha seus próprios hábitos que precisavam de trabalho também. Sobre si mesmo. Sendo desrespeitoso com a boca o tempo todo, desligando sobre isso, indo você sabe, apenas LL foi transparente sobre suas batalhas com a infidelidade, galinhas e as tentações que vieram com a fama. Houve rumores de tabloide de longa data de outros deslizes ao longo das décadas, nenhum firmemente verificado. Ele em sua maioria manteve um perfil baixo sobre as coisas pessoais comparado com seus pares, bloqueado em sua imagem como um artista e ator mais maduro e focado na família. Hoje, LL e Simone estão celebrando mais de 30 anos casados. Ele sempre acredita a força dela como a razão pela qual sua família permaneceu sólida. Sua história é um modelo de sucesso silencioso do hip-hop, traição inicial, separação, pressão da fama e de alguma forma um casamento que sobreviveu a tudo através de fé, aconselhamento e crescimento pessoal. Obrigado por assistir. Se você gostou de assistir este vídeo, clique em uma das caixas reproduzindo na sua tela para assistir a mais conteúdo similar.